galerinha, tudo certo, gente? Vamos lá hoje falar de Império Romano. Agora a gente vai falar do período do Império propriamente dito. A gente já falou de República e Monarquia no outro vídeo. Agora é a parte do Império. A gente vai voltar só um pouquinho, beleza? Para entendermos que quando surge o momento, o momento que vai surgir o Império, vai ser nas tentativas de criação, de governo de triunviratos. Cara, o que é triunvirato? Eu te explico, cara, fica tranquilo. O triunvirato nada mais é do que um governo de três, por isso triunvirato, cara. E nesse primeiro triunvirato, acabou se sobressaindo, como o único, no fim, nas disputas entre os três ali, acabou se sobressaindo o Júlio César. E o Júlio César, ele ganha muito prestígio como um dos generais que conquistam ali vários territórios, inclusive a Gália. E o Júlio César, ele ganha tanto prestígio que ele ameaça o poder do Senado, cara. E o que vai acontecer? A partir desse momento, a partir desse instante, o Júlio César vira um perigo tão grande, cara. Mas um perigo tão grande que os senadores fazem uma emboscada. Nessa emboscada, eles tacam a faca nas costas e assassinam o Júlio César. Esse é um momento importante, tá? Mas não é o definitivo, porque os caras, não deu certo o primeiro triunvirato. O que eles vão fazer? Os caras vão tentar o segundo triunvirato quando assassinam o Júlio César. Esse segundo triunvirato, ele vai ter ali, novamente, três figuras, E essas três figuras vão ser o Otávio, o Lépido e também o Marco Antônio. Três governantes. O que acontece com o Lépido? Ele sai, em razão, inclusive, das disputas com o Otávio, e aí vira um governo de duas lideranças militares, que vai ser o Otávio e o Marco Antônio. O que vai acontecer? A mesma coisa, general, cara. Vai acontecer a mesma coisa, velho. Os governantes ali, o Otávio e o Marco Antônio, eles vão entrar em disputa de novo, cara. Eles vão voltar a disputar, assim como tinha acontecido no primeiro triunvirato. E o Marco Antônio vai disputar contra o Otávio. O Marco Antônio, ele inclusive faz uma aliança até com a Cleópatra lá no Egito para ir para cima do Otávio. E ele perde a disputa de novo, cara. E o Otávio vence e se torna ali o único governante. E esse único governante que derrota o Marco Antônio, sabe o que ele vai fazer? Ele vai se fortalecer, ele vai arrumar jeitos ali, formas de se fortalecer, de aumentar o próprio poder, cara. E ele consegue fazer isso. Junto com isso, ele vai terminar gradualmente, ele vai levar ao fim do período republicano. Tudo isso está acontecendo na República. E aí o Otávio, ele termina com a República e ele começa o Império. E aí, a partir desse momento, a partir do governo do Otávio, que agora vai ser o Otávio Augusto, nós vamos iniciar o período do Império Romano. E, cara, olha só, ele acumula vários poderes, como o tribuno vitalício, tribuno da plebe vitalício. Ele vai, enfim, se ceder o próprio título de imperador, Ele que se concede o título de imperador, então ele vai acumular uma série de títulos e de postos que vai concentrar o poder nele e diminuir, de uma certa forma, também o poder do Senado. Isso é importante, tá, galera? O Senado na história de Roma, olha só, é muito forte, mas a partir desse momento ele perde influência, ele perde força. E aí o Otávio se torna, então, o Otávio Augusto, o primeiro imperador, olha só, o primeiro imperador do Império Romano. E, galera, presta atenção. A partir do Otávio Augusto, nós temos um momento que nós chamamos de Alto Império, porque se divide para fins de estudos Roma em dois. O Alto Império, o momento auge, onde tudo é lindo, onde tudo é bonito. E o segundo, cara, esse segundo é o Baixo Império. E aí o Baixo Império é um momento de crise, Então, focando agora aqui no primeiro momento, na primeira fase, que vai ser
o Alto Império. E se tem uma coisa que a gente precisa dizer que é o grande diferencial entre o Império Romano em relação à República e à monarquia é que agora o poder é centralizado, ou seja, né, o imperador ele possui pleníssimos poderes centralizados. Isso significou o fim do Senado? Não, não significou o fim do Senado, mas significou a perda de influência, perda de força e perda também de poder de decisão por parte dos senadores. Tá, mas por que não foi extinto o Senado? Galera, a gente não pode esquecer que um dos principais erros do Júlio César foi se mostrar, né, como uma figura despótica, que queria ser rei, queria ser ditador, né? E isso foi o fim do Júlio César, né? Literalmente, o fim por facada, né? E o que vai acontecer? A partir desse instante, né, o Caio Augusto ele vai preservar, ele vai manter, ele vai conservar, olha só, ele vai conservar o Senado, mas vai tirar do Senado os seus poderes decisórios, né? E essa conservação, ela se dá porque o Senado ele era a mais importante, a mais definitiva, a mais estável das instituições políticas dentro da história de Roma. Então o recheio ali era de fato muito difícil. É claro que algum poder eles tiveram, como por exemplo a manutenção das chamadas províncias senatoriais. Olha só que termino chato. O que significavam? As províncias senatoriais nada mais eram, veja só, do que províncias que não possuíam guarnições militares, né? Eram províncias tecnicamente seguras. E essas províncias eram administradas pelo Senado e por senadores. Agora, aquelas províncias, né, que possuíam guarnições militares, essas sim possuíam intensa fidelidade, intenso gerenciamento ali por parte do imperador. Isso significou a ausência de conflitos entre o Senado e o Império? Não, de forma alguma. E o imperador, né? Não, de forma nenhuma, galera. Sempre existiram alguns ruídos, né? Mas esses ruídos, em geral, eles eram resolvidos pela força de quem? Do exército. Quem comandava o exército era o imperador. E, galera, isso mostra, na verdade, né, a concentração de poderes também dentro do imperador, porque o imperador ele possuía não só o controle do exército, mas ele controlava a religião, ele controlava as finanças, ele controlava as principais províncias. Os senadores, na real, eles só dominavam as províncias que não possuíam grande relevância. Agora aqui não, tá? As principais províncias eram administradas de forma direta pelo imperador. Então isso colocava o imperador com um grande poder, né, um poder acima da média ali, que desequilibrava quando aconteciam essas divergências. E quando a gente fala principalmente da questão do exército, é porque de fato o controle do exército era o que, de uma certa forma, era o peso da balança, né, o diferencial nessa balança em favor do imperador. Cara, a gente está falando do exército, imagina, 300 mil bonecos, cara, muita gente dentro do exército romano, e isso, cara, isso era o grande diferencial, né? Esse controle por parte dessa fidelidade, na verdade, né, que o exército tinha a um imperador, que fazia com que ele se tornasse tecnicamente quase que intocável. O exército possuía também ali as limes. O que eram as limes? Eram guarnições militares que tinham o objetivo de controlar, tinham o objetivo de proteger, né, o Império Romano das invasões dos povos estrangeiros, que eles chamavam esses povos estrangeiros de povos bárbaros. Então as limes elas ficavam estacionadas ali e possuíam, eram na verdade parte desse grande contingente militar que era fiel ao imperador. E o exército, a gente pode dizer que tinham duas áreas, né? A primeira eram as legiões. Essas legiões eram o exército, galera, profissional, que era basicamente ali feito a partir do recrutamento de romanos, né, para o serviço militar obrigatório romano. E junto tinha um grupo militar que não era tão profissionalizado, mas igualmente forte, que eram os recrutamentos regionais, né, provinciais, onde essas províncias elas possuíam também, né,
o seu corpo militar. Isso era o exército. Mas nós tínhamos também uma outra guarda, que daí fica como o terceiro tópico aqui do ponto de vista do destacamento dos militares, e este tópico é a chamada Guarda Pretoriana. Olha só o nome novo de novo. A Guarda Pretoriana nada mais era, olha só, nada mais era do que um grupo militar profissionalizado, cara. Essa Guarda Pretoriana, ela era muito forte também. Ela era, na verdade, era um grupo muito seleto, ou seja, não era um grupo militar muito forte, mas era profissional, era considerado, na verdade, o grupo militar de elite, cara. É essa Guarda Pretoriana. E qual era a função dessa Guarda Pretoriana? A Guarda Pretoriana tinha que proteger só uma coisa, cara: o próprio imperador. Eram os guardas que protegiam o imperador, por isso que eles eram, afinal de contas, o imperador não ia pegar, né? Não ia pegar a chinelagem lá dentro do Império Romano, ia pegar a elite, né? E essa elite era essa Guarda Pretoriana. A sociedade romana, ela possuía uma divisão censitária, ou seja, era uma divisão, né, dentro do Império que tinha uma divisão vinculada nos vencimentos, né? A elite ali era o grupo senatorial, era um pequeno grupo de pessoas que tinha, na verdade, o acesso ao poder político, poder decisório muitas vezes. O segundo grupo é o grupo equestre. Qual o objetivo do grupo equestre? Eles tinham como função, né, eles tinham, na verdade, como permissão o acesso a cargos públicos dentro do Império. E tinha um terceiro bloco, um terceiro grupo, que nós vamos chamavam eles, na verdade, dos inferiores, né? O grupo inferior eram que não tinham acesso a nenhum dos dois e possuíam, na verdade, ali, junto com isso, eles não possuíam, na verdade, nenhum tipo de acesso, nem direitos políticos, nem acesso a cargos públicos. O ponto que deve se destacar é que essa classe era a maior classe entre todas as classes pertencentes ali ao Império Romano. E isso era uma grande jogada do Otávio, cara, porque a partir disso, na verdade, o Otávio, ele afagava com vantagens os senadores, vantagens essas concedidas pelo Império, para os senadores ficarem tranquilos, vamos dizer assim, em razão da sua perda de poder político. Então, olha só, ele concede algumas vantagens cedidas pelo Império a esses senadores, e esses senadores, em troca, eles não reclamam. O grande ponto também que a gente tem que destacar é que a plebe, né, a base na real mesmo, ela desde Júlio César, ela passa a ser muito agradada, entre aspas, pelo Estado por meio da concessão de alimentos, por meio da participação de jogos, de disputas, de eventos, de tudo que é tipo, inclusive, enfim, eventos, na verdade, das mais variadas formas, que tinham um objetivo, cara. O objetivo era manter a população feliz, manter a população, que a população não incomodasse o Império, cara. Essa política, ela não começa com Otávio, ela começa com Júlio César. E ela é aprofundada pelo Otávio Augusto. Ela vai ganhar um nome que talvez tu já está estudando esse tema há mais tempo, tu já deve ter ouvido falar na política do pão e circo, né? Se davam alimentos, se davam jogos, né? Se faziam eventos de tudo que é tipo para deixar a plebe distraída, para deixar a plebe feliz com o básico. Assim ela não incomoda, cara, assim ela fica feliz, assim ela fica distraída, assim ela não faz revolta. E aí essa é a grande política do pão e circo. Cara, raciocina: pão, comida, dá comida. Circo, faz uns eventinhos ali, dá lazer. E aí a plebe não vai reclamar. Isso ganha mais força a partir do Otávio Augusto. Já os escravos, a gente não pode deixar de falar que essa política do pão e circo, ela serve para a plebe, e do outro lado nós temos os escravos, que não pertenciam à plebe. A plebe eram homens livres. Os escravos, né, eles participavam, eles sofriam, na verdade, né, uma grande política de repressão a qualquer tentativa de revolta. Nós já temos ali
pouco anterior, né? Mas o caso de Espartacus, onde milhares de escravos se rebelam e são crucificados todos eles. E aqui no Império Romano, né, essa política de repressão ela se mantém. Embora, por outro lado, a gente deve sempre destacar que o Império Romano ele tem uma grande dependência da mão de obra escrava. E aí, galera, é o seguinte, essa dependência ela vai se dar tanto do ponto de vista, né, dos principais trabalhos, como ali na agricultura, como também de pequenos trabalhos domésticos, já que muitos escravos eles participavam, né, de trabalhos domésticos. E o período do Otávio Augusto ele vai acompanhar também uma série de reformas importantíssimas. Dentre essas reformas, é importante nós destacarmos aqui a cedência de terras para soldados romanos. Ela tinha esse objetivo, né, de agradar o próprio exército. Outro ponto importante é que Otávio Augusto vai ser o cara que vai definir as fronteiras do Império Romano. Além disso, modernizou a cidade de Roma. E, cara, isso não é pouca coisa. Roma tem, o que, claro, hoje, mas na época, cara, era uma cidade de 1 milhão. Imagina uma cidade no mundo antigo, 1 milhão de pessoas. Ele moderniza, ele cria todo um sistema, inclusive de governo, porque Roma vai ter um prefeito, vai ter por exemplo, Roma vai ter, cara, corpo de bombeiros, cara, imagina. Isso tudo são diferenciais, essas modernizações dentro da cidade de Roma. E como a cidade de Roma era a cidade mais populosa, talvez, do mundo antigo naquele período, ele também, como uma forma de aumentar a própria popularidade, o Otávio Augusto vai criar um monte de monumento homenageando, sabe quem, cara? Ele mesmo, cara, autoelogio, velho. Isso aí dá um diferencial importante no sentido da construção também, viu, galera? Dessa popularidade do Otávio Augusto. Por que isso tudo é importante? Porque o Otávio Augusto ele inaugura o Império, beleza? Isso tu já pegou, isso eu já falei, mas ele inaugura outro ponto, que é o que nós chamamos de paz romana, paz com X, Pax Romana. A paz romana vai ser um período, cara, de 200 anos de estabilidade. Lembrem-se, cara, pô, a gente viu ali no fim da República, era conflitos não só visando aumentar continuar, na verdade, sua expansão territorial, mas conflitos entre generais, cara. Agora, o Otávio Augusto ele inaugura, com todas essas reformas, como o pão e circo, com a modernização em Roma, ele inaugura uma paz de 200 anos, um período de relativa estabilidade, junto com a definição, mais ou menos, das fronteiras de Roma. Professor, isso significa que não teve mais conflito em Roma? Claro que não, cara. Roma vive com conflito, né? Faz parte o conflito em Roma faz parte da vida romana, como o pão faz parte da vida de um padeiro. Péssima analogia, mas dá para entender, cara. Porque o conflito ele existe sempre, mas a partir desses 200 anos inaugurados pelo Otávio Augusto, a paz romana, ela permanece, cara. Ela fica estável, ela se garante essa estabilidade por um baita de um tempo. Então isso é importante. A paz romana ela inicia aqui e alguns anos depois também com o imperador Trajano vai se ter a maior espaço territorial ocupado pelo Império Romano, porque Roma diminui as suas guerras de conquista, mas não termina, não extingue as suas guerras de conquista, né? E o Trajano ele vai ser, dentro dessa paz romana, o imperador com o maior pedaço, né, uma maior extensão territorial que Roma vai ter desde o seu surgimento. Isso vai garantir a construção de estradas, construção de aquedutos, a política. Cara, olha só, embora assim a estabilidade política, assim, do ponto de vista da tranquilidade, ela não acontece de fato, mas cara, o Senado estava metendo faca no Júlio César. E agora com Otávio Augusto a política dá uma acalmada, a disputa de poder dá uma certa acalmada, a galera dá uma segurada.
é um momento de estabilidade importantíssimo. E é essa estabilidade que vai dar condições para a construção dessa série de políticas como, né, o pão e circo ali, mas também com reformas administrativas, reformas políticas, definições de fronteiras, isso tudo, né, inicia a partir do Império com o Otávio Augusto. Até porque nós vamos falar daqui a pouco, cara, de um império. Cara, um império que vai estar na Europa, isso a gente já sabe, né? Mas é um império que vai estar na Ásia, um império que vai estar na África. Cara, um império de 3 continentes, pô, um dos maiores da história, cara. E isso vai trazer não só um problema, né? Uma dificuldade, na verdade, né? De administrar, pô, o tamanho da coisa, cara. Mas também, olha só, mas também isso vai trazer uma riqueza cultural, cara. Ali vai ter latino, vai ter... Enfim, na verdade, uma série de etnias que vão começar a ser dominadas pelo Império e que vão trazer essa contribuição também cultural e essa miscelânea cultural que vai estar presente dentro do Império Romano. O Império Romano consegue essa façanha. A gente está falando de 60 milhões de pessoas dentro do Império, na sua lotação, no seu tamanho máximo. É gente pra caramba no mundo antigo, 60 milhões de pessoas, tudo isso dominado ali pelo Império Romano, que controla todo, atenção, todo o mar Mediterrâneo. Isso trazia também como abacaxi o seguinte: os imperadores, eles precisavam manter a estabilidade para conseguirem tocar adiante aí a sua administração. Por quê? Haviam ali contra os imperadores sempre, foi recorrente na história de Roma, conspirações para tomar o poder do imperador. E aí, claro, sempre o papel central do exército, primeiro ponto, e o segundo, das províncias. As províncias tinham que estar calmas, elas tinham que ficar estáveis, estabilizadas, para que não se abrisse aí uma possibilidade de questionamento do poder do imperador. Principalmente porque das províncias vinha o quê, cara? Vinha comida. A comida produzida dentro de Roma era produzida ali nas províncias, principalmente no norte da África e na região da Hispânia, onde, né, a Península Ibérica ali, onde hoje seria a Espanha, né, era daquela região ali que eram produzidas, né, a maior quantidade de alimentos, e era necessária estabilidade para poder produzir comida suficiente, né, para a população, principalmente para a altíssima população que mora dentro de Roma. E aí, quem é que produz comida dentro do Império? Quem produz comida, a mão de obra mesmo, é de escravos, cara. E por que isso é importante? Porque a maioria dos escravos, ela vem da onde? Vem de mão de obra, né, aprisionada a partir das guerras de conquista. Isso significava o quê? A mão de obra vinha das guerras de conquista. Isso significava que sem guerras de conquista, sem mão de obra. Sem mão de obra, sem produção de alimentos. Sem produção de alimentos, evidentemente, né, revoltas populares dentro do Império. Então era importantíssimo que as guerras de conquista elas permanecessem para que se continuasse conquistando o maior número possível de escravos para trabalhar nas províncias e produtoras de alimentos. Algumas das heranças presentes no Império Romano estão até hoje nos nossos dias, né? E daí a gente pode destacar em várias áreas, né? Mas eu vou destacar aqui em 3. Uma delas é na língua, né? O Império Romano, a língua predominante, e não era a única, né? Mas era predominante, era o oficial, era o latim. E da onde que... por que o latim é uma herança? Porque a partir do latim vão surgir uma série de outras línguas derivadas do latim, de uma série de misturas aí culturais ao longo de muitos séculos. Entre as línguas latinas nós podemos destacar o espanhol, o francês, o italiano e sim, o português. O português é uma das línguas
latinas aí que tem como origem principal, né, esse poder, essa expansão por parte do Império Romano. Outro ponto importante vai ser o próprio direito. O direito, ele possui uma grande herança, o nosso direito ele tem uma grande herança, ele tem uma grande inspiração, né? Os moldes do nosso direito vêm principalmente do direito romano. Principalmente porque vai ser de Roma, né, a origem do direito escrito. Até isso ainda dentro da República, o direito ele era baseado nos costumes. E os plebeus, eles passaram a exigir que as leis elas viessem a partir de um código escrito, até em razão disso que se criou a famosa Lei das 12 Tábuas. Hoje nós temos um conjunto de leis escritas e a primeira base disso vai ser do sistema do direito romano. Na área da construção, um dos principais pontos não só a criação de estradas, mas também dos aquedutos. O que são aquedutos? Eles são desvios de água. Esses desvios de água que saíam, né? A água saía do seu local de origem e passava pelos aquedutos até a cidade. É esse desvio para a cidade. E os aquedutos também vão ser aquedutos, posteriormente os romanos vão criar aquedutos aéreos. Por quê? Né? Elevados, né? Por quê? Porque os adversários de Roma muitas vezes ou roubavam água ou envenenavam a água. E essa era uma forma de proteger, né, de ataques de povos estrangeiros, né, a construção, né, desses aquedutos elevados não apenas no nível do solo. Bem, essa é a síntese geral do que a gente pode chamar de Alto Império. Agora nós vamos falar do Baixo Império, ou seja, do momento de crise, um momento onde todo o esplendor do Império Romano é colocado em xeque. Essa crise ela começa no primeiro ponto com a crise do escravismo. Por que aconteceu a crise do escravismo? Porque houve um momento em que se parou, né, Roma parou de se expandir. Roma passou na verdade a tentar conservar as suas próprias fronteiras. E o escravo, como eu falei, ele era a base da mão de obra em Roma. Se não tem expansão, não tem escravo. Se não tem escravo, não tem mão de obra. Se não tem mão de obra, não tem produção de alimentos. Então, esse é um ponto importante que vai acabar acontecendo a partir do momento em que Roma deixa de tentar expandir as suas próprias fronteiras. Certo, galera? Isso é importante porque essa crise do escravismo ela vai estar aliada com uma grande crise econômica. Roma deixa de expandir, deixa de ter mão de obra e acaba gerando, né, um dos primeiros pilares de crise dentro do Império. Junto com isso, nós vamos ter a chamada ruralização da sociedade. Quando ela acontece? Ela acontece a partir do momento em que os romanos passam a se sentir acuados em ficar na cidade. Por quê? Passou a se tornar um pouco mais comum, né, a invasão de povos bárbaros nas grandes cidades. A população comum ficou com medo e passou a ir para o campo, ou seja, existe esse processo de êxodo urbano. As pessoas saem da cidade e vão para os campos. E para onde é que elas vão? Elas vão pedir ajuda dos grandes proprietários, né, que possuíam as suas grandes propriedades no interior. Vão pedir, na verdade, proteção. E isso vai fazer com que as cidades de Roma, que tinham atingido esses números de 1 milhão de habitantes, enfim, muita gente, né? Isso vai diminuir, as pessoas vão saindo e vão indo cada vez mais para o campo. Isso vai ser acompanhado, claro, de uma crise econômica. O artesanato, o comércio, cara, isso tudo começa a entrar em crise, isso tudo começa a diminuir. Esse esplendor, ele passa por um processo de diminuição de arrecadação também. A partir do momento que diminuem as transações comerciais dentro das cidades, naturalmente a arrecadação do império diminui. Quando a arrecadação do império diminui, o império não possui grana, não possui dinheiro suficiente para manter os seus exércitos. E ao não ter formas de manter os seus exércitos, não consegue controlar as fronteiras. Ou seja, a partir desse instante, nós temos ali cada vez mais invasão de povos estrangeiros. Quem são esses povos estrangeiros? Em geral, os romanos vão chamar de bárbaros, que cada vez mais vão atacar Roma e vão conseguir
ocupar o território romano. Até uma das coisas que o Império vai fazer para tentar impedir isso vai ser o seguinte: o Império vai chamar, olha só, vai chamar os bárbaros, vai dizer assim: ó, galera, vocês que estão invadindo, nós vamos dar umas terras para vocês. Tudo certo, vocês podem se estabelecer dentro do Império, mas vocês têm que fazer parte agora do exército e impedir com que outros povos bárbaros entrem. Cara, o que vai acontecer a partir disso? Vai acontecer que o exército romano, daqui a pouco, ele vai ser ocupado muito mais por estrangeiros do que por romanos. Cara, os caras deram ali a raposa para cuidar do galinheiro. Óbvio, isso também gerou, né, um enfraquecimento do próprio exército em razão dessa, enfim, dessa troca que se fazia desses povos bárbaros, né, os povos germânicos se tornarem soldados do Império. Se aqueles caras que invadiam agora protegiam, cara, e claro, isso naturalmente não funcionou, pelo menos do mesmo jeito que nós víamos, né, funcionando no período do esplendor do Império Romano. E isso tudo, cara, vai também dar espaço para uma enorme de uma crise política. Para vocês terem uma ideia, a partir do século III a.C., entre o ano de 235 ao ano de 284, olha só, nesse período curto, um pouquinho menos de 50 anos, nós tivemos 26, olha só, 26 imperadores, cara. Quase todos eles mortos, assassinados. 26 imperadores, a maioria foi assassinada ou foi morta na disputa para comandar o império. Era um imperador por ano, velho. Olha só, porque essa crise econômica, ela vai, cara, isso normalmente vai por mim, crise econômica da crise política. Isso não importa, assim, ó, dificílimo, assim, até independente do período histórico, né? Nós vamos ver isso, e aqui isso está presente, cara. A crise econômica leva a uma crise política, porque os romanos ali, eles estão vendo que a coisa está escapando pelos dedos, a crise está muito grande, e vão se tentar, evidentemente, formas de segurar esse rojão, de estancar a sangria, cara, que está acontecendo dentro do Império Romano. Uma das formas vai tentar ser feita com o Diocleciano. O que o Diocleciano vai fazer? Olha o nomezinho. O Diocleciano, ele vai fazer o seguinte, ó, eu vou dividir o meu poder com um outro cara. E esse outro cara era um amigo de confiança, o Maximiliano. E aí, grandes territórios, grandes partes do Império, né, províncias grandes ali, né, boas porções territoriais, foram governadas por outros dois generais. Nós temos dois generais, o Diocleciano e o Maximiliano. Ou seja, 4 pessoas. A partir de 284, nós dizemos que começa o período da tetrarquia, onde o poder é dividido entre 4 pessoas, ou seja, uma divisão dos poderes para tentar controlar e estancar a crise. O que vai acontecer, né, no ano de 305 é que o Maximiliano e Diocleciano, eles vão eles vão renunciar, e o poder, né, essa tetrarquia, ela vai passar para os outros 2 generais que haviam sido delegados ali. Isso não vai dar certo, cara. Por quê? Porque a partir desse instante, o que nós vamos ver vão ser disputas pelo comando, cara, disputas pelo poder. E essas disputas tentando chegar ao poder no Império Romano, elas vão cessar apenas quando o Constantino assume como imperador de Roma. A primeira coisa que ele faz é o seguinte: vamos parar com essa sacanagem aí de tetrarquia. De novo, o poder vai ser controlado por uma pessoa só. Quem é? O Império, o imperador. Então o Constantino, ele concentra de novo os poderes nas suas próprias mãos, terminando com essa divisão. Outra medida importante que ele vai fazer é transferir a capital. A capital em Roma, que era a capital do Império Romano, que era Roma, vai ser transferida para a cidade de Bizâncio. E também, né, Bizâncio vai trocar o nome para Constantinopla.
Constantinopla, a cidade de Constantino, né? O Constantino, ele se auto-homenageia trocando o nome, né, de Bizâncio para o seu nome, e aí essa transferência, que na verdade é de um Ocidente em queda para um Oriente muito forte, ele vai fazer parte de uma grande mudança dentro do Império Romano, que vai ser a divisão do Império Romano em dois. O Império Romano, ele vai se dividir em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E por que isso? Porque Constantino, ele identifica a grave crise do Império Romano, mas ele percebe que o Oriente ainda vai muito bem. Então, essa divisão, ela tem o objetivo de preservar o do Oriente, né, face à grande crise que nós vemos na parte ocidental. Embora os principais passos para essa divisão tenham sido feitos pelo Constantino, é importante destacar que quem dividiu o Império Romano no ano de 395 foi o Teodósio. Teodósio faz essa divisão. Mas a gente precisa continuar falando do Constantino aqui, porque o Constantino, ele realiza uma grande mudança, e essa mudança vai estar ligada à religião. Olha só, a religião, cara, porque ele vai ser o imperador que vai reconhecer uma religião que está crescendo, que está ganhando popularidade, está ganhando impulso dentro do império, que é o cristianismo. Ele reconhece o cristianismo como uma religião oficial. O Constantino se aproxima do cristianismo, e isso até vai dar, de uma certa forma, alguma sobrevida, em razão do apoio, de uma certa forma, que o Império vai dar ao cristianismo, reconhecendo a legitimidade do cristianismo enquanto uma religião oficial. E a partir do ano de 395, olha só, 395 agora são dois impérios independentes, o oriental do lado e o ocidental do outro, certo? Bem, a partir desse instante, a partir dessa divisão entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, vão se intensificar as invasões por parte dos povos germânicos, né, ao Império do Ocidente. Isso vai aumentar em 395, né, de um grau muito alto, né? Tanto que nós vamos dizer esse período que vai ser o período das invasões germânicas, onde vários povos germânicos vão invadir o Império Romano. E essas invasões, elas vão chegando num grau que o Império Romano, ele não consegue aguentar essas invasões. Ou seja, nós podemos dizer que o Império Romano do Oriente, ele continuou crescendo, né, firme, e este do Ocidente, com a capital em Roma, ele vê a sua crise, né, chegar num nível cada vez maior. Essas invasões germânicas, que eram vários povos, tá, galera? Era uma miscelânea. Às vezes a gente diz assim, os bárbaros, parece que é um só. Porque o romano via tudo igual, mas eles não eram tudo igual, cara. É a mesma coisa botar um chinês e um japonês, de repente tu vai achar que é igual, mas eles não são iguais. Aqui é a mesma coisa, tinham dezenas ali de grupos com culturas diferentes, com hábitos diferentes. Às vezes esses povos que o romano dizia como germânico, eles se odiavam, cara, eles se detestavam, eles se bicavam também. Mas, bom, enfim, aí o romano tá olhando ali, vê esses como povos, né, germânicos, povos bárbaros, e o golpe final, ele vai acontecer em 476. Guarda essa data, porque aqui termina a Idade Antiga, começa a Idade Média. 476, agosto de 476, quando em 476, né, os povos, né, uma invasão desses povos bárbaros vai invadir Roma, que já não era, né, não tinha aquele esplendor que nós vimos ali naquele período da paz romana, e vai matar, vai assassinar o Rômulo Augusto. Essa data nós marcamos como a data que de vez termina o Império Romano do Ocidente. O do Oriente vai aguentar, cara, 1000 anos, velho, vai passar a Idade Média inteira. Mas o do Ocidente, né, o Império Romano com capital em Roma, ele se extingue nesse instante, nesse momento. E aí nós vamos ver, né, um período de fragmentação muito grande dentro da Europa, porque, né, a centralização, de fato, ela acontecia em razão da existência desse Império
Romano. Certo, galera? O vídeo de hoje foi esse. Certamente aí, né, tem bastante coisa ainda para estudar sobre o Império Romano, mas o principal eu te garanto, cara. O principal tá aqui nessa aula. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que eu te respondo. Se tu duvida, faz qualquer pergunta aqui que tu vai ver que eu vou te responder. Certo? Valeu! Tchau! Inscreva-se, deixe o teu joinha e ative as notificações.